Olá pessoal, aqui é o Nelson Justino do Nutrição em Evidência. E como tema para o vídeo de hoje, eu resolvi abordar um dos assuntos mais buscados e mais cobiçados por boa parte da população mundial, que é emagrecimento. Porém, eu quero falar para vocês de uma forma diferente de emagrecimento. Eu quero falar para vocês de um emagrecimento saudável, seguro e inteligente. Mas, para que eu possa adentrar nessa temática, eu gostaria de antes explicar o conceito de emagrecer. Talvez muitos de vocês pensem que emagrecer nada mais é do que perder peso, subir na balança e perceber que os números estão se reduzindo, quando na verdade não é. Emagrecer, pessoal, nada mais é do que perder gordura. Se o indivíduo ele baixa peso, mas ele preserva o seu tecido adiposo, se ele não perde gordura, ele não emagreceu. Isso é muito comum, sobretudo quando o indivíduo ele é submetido a condutas dietéticas extremamente restritivas. Veja, se o indivíduo ele correr em um ambiente, sobretudo um pouco mais quente, mais aquecido, ele vai ter uma sudorese, vai perder água e vai se desidratar. Se ele se pesar ao término daquela atividade, ele irá perceber que o seu peso ele vai estar reduzido. E aí talvez o leigo pode pensar, caramba, aquela corrida ela foi bacana, ele emagreceu. Quando na verdade ele apenas desidratou, ele perdeu água. Se o indivíduo tomar um laxante, for no banheiro, ele defecar, ele vai perder peso, mas na verdade ele não perdeu gordura, ele eliminou os seus detritos, os seus dejetos. Se o indivíduo ele perde densidade mineral óssea e preserva a sua gordura, ele não vai estar perdendo peso, ele não vai estar emagrecendo, ele vai estar perdendo densidade mineral óssea. Então, vamos parar de pensar que emagrecer é só perder peso. E aí eu quero entrar em um tema, em um subtema do emagrecimento, que é dietas restritivas. Veja bem, é muito comum pessoas passarem anos, talvez décadas da sua vida, bem acima do peso, e de uma hora para outra elas caem em si e percebem que tem que emagrecer, seja por questões de saúde, por questões de estética, enfim. E aí elas querem introduzir um certo imediatismo. Elas querem perder peso de forma muito rápida, de forma muito célere, e muitas vezes se submetem a condutas extremamente radicais, como dietas extremamente restritivas. Pessoal, vamos lá. A nossa gordura, por mais que ela seja indesejada, ela é uma fonte de energia. Se você perde peso, perde gordura de forma muito rápida, o teu corpo ele não vai entender que você está perdendo aquele peso, aquela gordura porque você quer. Ele vai imaginar que você está sendo submetido a uma situação de adversidade, seja fisiológica, seja alimentar, você de repente está doente, está morrendo, e aí é muito comum o corpo sofrer adaptações para que possa reduzir o metabolismo do indivíduo e assim preservar aquela gordura que seria a fonte de energia. Isso chama-se homeostasia, que é a regulação do equilíbrio do nosso corpo. E às vezes, quando essa perca ela é muito célere, quando ela é muito acentuada, sobretudo em um curto intervalo de tempo, o indivíduo ele tem um leve hipotireoidismo transitório. O T3 e o T4, que são dois hormônios produzidos pela nossa tireoide, que tem como uma das funções regular o nosso metabolismo, eles têm uma certa... são diminuídos, a sua produção é diminuída. Isso faz com que o nosso metabolismo ele fique um pouco mais reduzido, fazendo com que a gente perca gordura de forma mais reduzida. É o que nós chamamos de platô metabólico, platô fisiológico. O indivíduo ele chega um momento que ele não consegue mais emagrecer. E aquilo gera uma certa frustração, ele fica desanimado, fica desestimulado e muitas vezes ele volta a comer. E às vezes ele adquire o peso, um peso até superior ao que ele tinha antes. Então, a principal dica que eu dou para quem quer emagrecer é ter paciência. Gente, nada é do dia para a noite. Se a gente for observar direitinho, todas as grandes conquistas da nossa vida, elas requerem tempo, né? Nada do dia para a noite. Você não vai construir um prédio de 50 andares em uma semana, em um mês. O indivíduo ele não vai se formar em medicina em uma semana, em um mês. Então, quando a gente entra nesse processo de emagrecimento, é uma caminhada. Tem que ter paciência, certo? E outro ponto, se o indivíduo ele é submetido a uma dieta muito radical, muito restritiva, com a quantidade calórica muito inferior àquela que o indivíduo precisa,
aquele indivíduo ele vai ter alguns efeitos colaterais muito severos que podem desencadear uma série de doenças, inclusive a morte. Uma delas, gente, um dos eventos que pode ocorrer é o famoso catabolismo muscular. Veja bem, o nosso músculo ele é composto basicamente de proteína de água. E essas proteínas elas são compostas por aminoácidos. A partir do momento que o indivíduo ele tem uma certa restrição alimentar, o corpo ele começa a degradar essas proteínas teciduais, de modo que essas proteínas elas liberem aminoácidos para o nosso corpo, e esses aminoácidos se transformam em energia. E aí o leigo pode estar pensando, caramba, mas e qual a relação dessa com o emagrecimento? Veja bem, um dos tecidos mais importantes no processo de emagrecimento e no controle do nosso metabolismo é a nossa massa magra, também chamada de tecido músculo-esquelético. De modo geral, quando nós perdemos músculo, nós diminuímos o nosso metabolismo. E quando a gente diminui o nosso metabolismo, nós iremos perder gordura mais lentamente. Quando a gente preserva a nossa musculatura, tu vai estar preservando o teu metabolismo. Então, tu vai continuar tendo uma certa velocidade na queima da gordura. Então, um dos principais eventos indesejados que o indivíduo ele tem quando é submetido a uma dieta bem radical é justamente a perda de massa magra. Sem falar que, além dele ter uma redução no seu metabolismo e apresentar uma maior dificuldade em perder peso, ele vai ficar um pouco mais flácido. Então, o aspecto dele não vai ficar tão legal. Então, é interessante, um emagrecimento inteligente, saudável e bacana é aquele que o indivíduo ele perde gordura e ele consegue preservar a sua massa magra. Mas aí como é que ele vai preservar aquela massa magra? Primeiramente, fazendo uma dieta inteligente, uma dieta sem ser restritiva, uma dieta sem ser radical. E, sobretudo, se essa dieta, ela for acompanhada de uma atividade física que possa preservar, que ajude na preservação da massa magra daquele indivíduo. Outro ponto, dietas restritivas também levam o indivíduo a uma deficiência de eletrólitos, de vitaminas, minerais, que podem desencadear uma série de doenças, como osteoporose, como anemia, pode provocar uma redução da imunidade, porque existem diversos micronutrientes que deixam de ser ofertados através da alimentação, e são micronutrientes responsáveis pela boa manutenção do nosso sistema imunológico, como vitamina C, zinco, vitamina A, selênio e tantos outros. Outro ponto também que pode provocar, isso é um dos principais responsáveis por fazer com que o indivíduo ele abandone esse processo de emagrecimento. Veja bem, galerinha, quando a gente é submetido a uma dieta muito restritiva, os nossos neurônios eles passam a produzir uma quantidade menor de serotonina e dopamina. Esses dois neurotransmissores eles têm como função, de forma muito resumida, de deixar o nosso sistema nervoso central de boa, estável. A partir do momento que esses dois neurotransmissores eles são reduzidos, o indivíduo ele começa a ficar um pouco mais ansioso, ele começa a ficar um pouco mais irritadiço e com tendências também à depressão. Ou seja, dieta restritiva te deixa mais ansioso, te deixa com a maior predisposição a ter depressão. E seguinte, gente, nós, seres humanos, não somos máquinas, nós não somos robôs. Nós temos desejos, nós temos sensações, nós temos prazeres. E um dos maiores prazeres do mundo é comer. Comer é muito bom, comer é agradável, comer é maravilhoso. É uma das principais dádivas que Deus nos deu. E algumas pessoas pensam que, eu entrei de dieta. Na verdade, eu nem gosto dessa palavra dieta. Quando eu escuto essa palavra dieta, eu sempre associo essa palavra a algo restritivo, algo proibitivo, algo que incomoda. Eu prefiro chamar de plano alimentar, de mudança alimentar, de estilo de vida, de reeducação. Eu acho que ela é mais interessante. E aí, veja bem, quando você entra na dieta, você acha mesmo que você vai passar a sua vida toda sem comer um chocolate, sem comer uma pizza, sem comer um bolo, sem comer uma coxinha, sem tomar uma cerveja? Eu particularmente não consigo, tá? E, na verdade, galera, algumas pessoas às vezes elas são extremamente radicais, ou são 8 ou 8.000. Ou elas estão totalmente desleixadas, ou estão totalmente focadas. E às vezes o indivíduo ser totalmente focado é muito ruim. Porque se ele tiver um foco
se ele for seguir uma dieta restrita durante muito tempo, ele vai começar a diminuir a produção de serotonina, de dopamina, ele vai ficar um pouco mais ansioso, e aí no primeiro estresse que ele tiver, na primeira preocupação que ele vinha sofrer, talvez ele possa perder um pouco o controle emocional e abandonar aquele plano alimentar e começar a comer de forma compulsiva, e talvez todo aquele peso que ele teve anterior, ele possa recuperar ou até mesmo ficar um pouco ficar com um pouco mais de peso. E aí, na verdade, gente, o que faz mal não é a besteira, não vai ser o chocolate, não vai ser o pão, não vai ser a cerveja. O que faz mal, galera, é o excesso. Nós pecamos pelo excesso. E o brasileiro, ele tem muito disso, de comer muitas vezes de forma exagerada, né? De pecar pela mudança. E aí, o seguinte, veja bem, imagine sua situação. Vamos imaginar que um indivíduo ele perca 1,5 kg de gordura por mês. Talvez vocês possam pensar, caramba, 1,5 kg é tão pouco, é quase nada, é tão desprezível, né? Mas imagine só essa situação. Todo mês um indivíduo perde 1,5 kg, mas toda semana ele come doce, come chocolate, come uma pizza. Ao término de 10 meses, ele terá perdido 15 quilos. E terá perdido 15 quilos, gente, sem ficar na abstinência, sem se sentir estressado, que a dieta restritiva deixa a pessoa extremamente impaciente, estressado, irritadíssimo. Aquela pessoa ela não vai se privar daquilo que ela vai comer, tá? Ela não vai ficar com aquele desejo, com aquela agonia. Provavelmente, aquela pessoa ela não vai comprometer o seu tecido muscular, ela não vai comprometer o seu sistema imunológico e o mais importante, provavelmente aquela pessoa ela vai conseguir manter aquele peso. Porque, na boa, não adianta muito. Imagine só uma situação, um indivíduo faz uma dieta restritiva, ele perde 10 quilos em um mês. Para daqui a 6 meses ele ganhar 12, 15. Adiantou de quê? De nada. Ele perdeu dinheiro, talvez investimento, tempo, ficou mais estressado, se sentiu impotente diante daquela situação. Tá? Então, gente, um dos grandes erros das pessoas que querem emagrecer é querer uma certa rapidez. Né? Assim, como nutricionista, como profissional da saúde, eu acredito que não só eu, mas todos os meus colegas, sempre iremos querer que o nosso paciente ele tenha os melhores resultados no menor intervalo de tempo possível. Mas nem sempre isso é possível. Né? Até porque também há uma variação muito de metabolismo, existe uma questão da individualidade. Tem pessoas que emagrecem mais rapidamente, tem pessoas que emagrecem mais lentamente, e existe uma série de fatores que interferem diretamente na perca do peso. Fatores hormonais, fatores de idade, fatores genéticos, fatores fisiológicos, fator de repouso, fator de atividade física, enfim. Eu vou até depois, em outra situação, fazer um vídeo sobre todos os fatores que interferem diretamente na perca de peso do indivíduo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que emagrecer, de modo geral, é algo muito relativo, é algo muito subjetivo e varia de pessoa para pessoa. Se tem um fulaninho que perde, sei lá, 5 quilos em um mês, talvez tenha fulaninho que perca 2, tem fulaninho que perca 6, que perca 7. Mas por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então tem que ter paciência. Infelizmente, se você querer acelerar, se querer as coisas muito rápidas, talvez tu possa se atrapalhar e ter prejuízo, não só financeiro, mas também emocional, de relacionamento e, sobretudo, de saúde, que é o mais importante. Então, galerinha, eu quero que vocês entendam que uma das formas, só para a gente fechar esse vídeo, já ficou até mais longo do que eu gostaria, é que tenham paciência. Nada é do dia para a noite. E a vida é muito prazerosa, certo? Não vai ser um pãozinho, não vai ser um cachorro-quente, não vai ser uma pizza, de vez em quando, que vai fazer com que você saia do teu objetivo. Nada mais é do que equilíbrio. Então, é isso que eu quero falar para vocês. A forma mais saudável, mais inteligente, mais segura de emagrecer é ter equilíbrio, tá? Você pode se permitir comer besteirinha, sim, ocasionalmente, desde que não tenha excessos. E aí, eu vou compartilhar com vocês uma estratégia que eu utilizo na minha parte clínica com os meus pacientes, que é muito simples, e também comigo, tá? A gente pede que de segunda a sexta tem que seguir direitinho aquele plano alimentar, aquele que foi passado pelo teu nutricionista, e aí no final de semana tu tira aí umas 3, 4 refeições livres, onde o indivíduo pode comer o que quiser, desde que não se exceda. Mas haverá algum dia que vai ter, sei lá, um casamento, uma formatura, uma festinha, uma farrinha, e o indivíduo vai querer beber um pouco mais, vai querer comer um pouco mais. E aí um conselho, uma dica, uma sugestão.
nesses dias, o indivíduo ele for se permitir comer um pouco mais, beber um pouco mais, vai para ele fazer uma atividade física mais cedo. E que essa atividade física talvez tenha uma intensidade um pouco maior do que aquela que ele está habituado a realizar normalmente. Porque isso vai fazer com que ele tenha um dispêndio calórico e vai lhe dar um certo crédito para ele utilizar mais tarde. Então, galerinha, percam essa loucura de querer emagrecer de forma muito rápida. Isso pode atrapalhar, pode trazer prejuízo, pode trazer doença, isso pode acabar contigo, pode acabar com o teu relacionamento, com tuas finanças. Você, às vezes, fica desesperado, gasta dinheiro comprando isso, comprando aquilo. Tá? E tem muita safadeza. Em outros vídeos, a gente também vai estar abordando algumas condutas que eu considero extremamente erradas por alguns profissionais, por alguns nutrólogos, por alguns nutricionistas, por alguns suplementos, medicamentos que tentam fazer com que o indivíduo entenda que existe uma forma milagrosa de emagrecer. E não existe. Beleza, pessoal? Quero agradecer aqui a atenção desse vídeo. Perdoem-me pela extensão, né? Espero ter sido claro. Peço que vocês possam se inscrever no canal, que possam dar o like, caso tenham gostado. Dê o dislike, caso também não tenham gostado. E caso tenham gostado, se possível, compartilhem com outras pessoas para que esse vídeo ele possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.